Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um videozinho de Crossed. E dessa vez, galera, eu quero explicar o que são os infectados especiais da obra. Eu senti necessidade de fazer esse vídeo aqui porque tem muita gente que tem dúvida, né? Tipo, caramba, o que são esses infectados especiais, né? Como que surgem? Como eles funcionam? E eu recebi esse tipo de pergunta muitas vezes em meus vídeos e até no Discord do canal. E cara, eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo aqui, para explicar como que eles funcionam. Então vamos nessa aí, bota um copinho aí de cachaça WhatsApp. E se antes você não sabia, você vai sair daqui sabendo. Vamos começar do básico, é claro. Como funciona o vírus Crossed? O ser humano possui dois lados totalmente opostos. Um lado bom e um lado ruim. O que o vírus faz é isolar essa parte boa, fazendo com que o seu lado ruim, impulsivo, selvagem, etc. seja dominante. E dessa forma, todos os seus impulsos são, digamos que, expelidos para fora. E por esse motivo também quase todos os Crossed pensam a curto prazo. Desejos que possam ser saciados rapidamente. Suponhamos que um piloto de avião seja infectado. Ele não vai pensar, caramba mano, se eu pegar um avião nesse exato momento e eu jogar num prédio, pô, eu vou levar muita gente de Vasco. Não, ele não vai ter esse tipo de pensamento. Ele só vai pensar algo assim se ele já estiver em um aeroporto e ele ver um avião. O mesmo vale para munição, gasolina, etc. Porque aí já são pensamentos de médio a longo prazo, coisa que a maioria não pode fazer. Um Crossed especial é uma anomalia entre eles. Ele pensa e planeja a longo prazo. Tá bom, Yoshi, falou pra caralho, mas como que surge um Crossed especial? Para começar, você tem que entender que isso não é raro, só varia muito de indivíduo para indivíduo. E é aí que entram os nossos exemplares. Começando primeiramente pelo Smokey, o queridinho dos fãs. Smokey é um dos maiores mistérios de toda a obra. Ninguém sabe quem é esse cara, não tem pistas sobre seu passado. Porém, entretanto, existe uma capa de Badlands que nos mostra um Crossed muito parecido com o Smokey. E pode ser uma pista sobre quem ele era no passado. E a mulher na capa poderia ser a sua esposa, namorada ou algo parecido. Mas não é confirmado, até onde eu vi, se é o Smokey realmente. E bem, como todo mundo já sabe, o Smokey ele pensa a longo prazo. Ele sabe se planejar, sabe fazer as coisas. Uma vez, Oliver deduziu que Smokey já era praticamente um Crossed sem estar infectado. Ou então um homem com muita coisa ruim reprimida. Então aqui temos o primeiro requisito para se tornar um Crossed especial. Se você já tem comportamentos sociopatas ou psicopatas, é possível que o vírus amplifique isso. Provavelmente esse foi o caso de Smokey. Convenhamos que não faria sentido se ele fosse bonzinho antes da infecção. Então, só para você entender, o vírus ele não destrói a mente. Ele só remove os freios morais e amplifica os desejos reprimidos. Então, se a pessoa já operava fora desses limites, é possível que ela mantenha o controle quando ficar infectada. E nosso próximo infectado é o Matias, um dos mais interessantes e intrigantes da obra. Além de ser um gangster da máfia russa, Matias era viciado em várias drogas, sendo uma delas a ketamina. A ketamina é uma substância química, usada para compor a anestesia e também para tratar a depressão. No entanto, como qualquer outro remédio e substância química, ela pode ser usada de outras maneiras, e você pode ficar viciado com ketamina, dependendo do jeito com que você usa, e a sua cabeça vai ficar muito ferrada, cara. O Matias já tinha a cabeça toda ferrada, e quando ficou infectado, isso ficou pior ainda. No entanto, porém, dentre todos os Crossed especiais, o Matias é o mais comum deles. Mas antes que você me diga qualquer coisa, permita-me que eu te faça uma pergunta. O que ele tem de especial? Você pode me dizer, ele ficou obcecado com a Serena e ficou perseguindo ela? Ué, a Joy de Valores Familiares fez exatamente a mesma coisa. E ela não é uma Crossed especial. O Matias não pensa a longo prazo e se entrega aos seus desejos sem hesitar. O que ele realmente tem de diferente dos outros e o distingue dos demais é o seu hiperfoco, o seu amor entre muitas aspas. Além do mais, ele é um infectado muito resistente à dor. E também ele se mostrou muito independente. Tipo, eu não vejo o Matias abaixando a cabeça pro Smokey. Na verdade, eu vejo o Matias não tendo medo dele e até desafiá-lo.
Mas enfim, o vídeo não é sobre rinha de infectados. Mas enfim, eu concluo que o uso da ketamina tenha ferrado tanto o cérebro do Matias, que ele acaba sendo um crossed diferente dos outros, mas ele não é um crossed especial, ele chega muito perto disso. E a razão para isso são as drogas, que ferraram a sua cabeça antes do vírus. Em seguida vem as gêmeas Ashley e Ashline. Sim, elas são infectadas especiais. Se você prestar atenção, você vai perceber que elas possuem uma comunicação e uma coordenação anormal. Isso se deve ao fato de que antes delas serem infectadas, elas tinham uma conexão muito profunda uma com a outra. Elas tinham realmente uma união bem estável. Vale dizer também que elas eram pessoas más, elas eram meio perversas. Como quando elas acusaram um cara de estu pra fazer justiça? Não, só porque sim. Sobre elas não tem muito o que dizer, foi mostrado muito pouco, mas o que dá pra falar é isso, elas já tinham uma mente muito afiada e com uma forte inclinação para o mal. E como foi mostrado aí nesse último quadro de merda, sim, elas conseguem pensar a longo prazo, ao preservar uma vida para que ela possa ser infectada. O próximo dos infectados especiais é a Oiline. A partir daqui terão spoilers de Wish You Were Here, se você não quer ver, é só pular. Com toda certeza, a Oiline é uma das mais interessantes e intrigantes da obra. Ela era uma freira fanática e acreditava que o mundo estava sendo punido pelos seus pecados. E quando ficou infectada, ela não perdeu a sua fé. Na verdade, ela achou que foi abençoada e que tinha o direito de expurgar os pecadores da terra. Aquele X em seu rosto é na verdade uma cicatriz feita à faca. Mas quando ela ficou infectada, de alguma forma sobrenatural, aquilo se tornou a sua marca. E de fato é. A sua fé e força de vontade foi tão grande que ela não mais se considerava uma humana, uma criatura pecaminosa. A cruz dos Crossed representa o caos, a selvageria. O X em seu rosto é uma negação disso. Ela se vê como sendo diferente e se sente assim. Resumidamente falando, é uma distorção da sua própria fé. No geral, ela é como Smokey, mas, ironicamente, ela é mais humana. O próximo é ele, um antigo serial killer, Beau Salt. E bem, o caso dele é o mesmo do Smokey, ele era uma pessoa horrível antes da infecção. O seu diferencial é que ele era uma pessoa muito controladora, um homem de fortes princípios e ideais. O cara é tão doente que ele ficou infectado, mas parece que não mudou nada. E aqui não precisa dizer muita coisa porque ele aparece pouco, mas o que mostra que o cara é foda é os seus feitos, né? O cara se tornou literalmente um rei Crossed. Ele é como Smokey, mas ainda mais inteligente, mais astuto. É realmente uma pena ele aparecer tão pouco e não ser o vilão da obra, é uma pena mesmo. No entanto, agora vamos falar do seu legado, os novos Crossed. Esses aqui são quase igual aos humanos, eles conseguem reprimir os seus desejos e não são tão selvagens. Todos eles preservam a sua inteligência e conseguem pensar a longo prazo. Bom, é claro que ainda assim eles não deixam de ser Crosseds. Eles vivem como se fosse uma sociedade tribal, com costumes, rituais e até mesmo uma cultura própria. A diferença é que eles não são tão desorganizados e não atacam indiscriminadamente como os antigos Crosseds. E tudo isso foi resultado de uma seleção do próprio Salt, onde ele pegava os exemplares mais tranquilos, entre aspas, e tudo de forma artificial ele reprimia aqueles desejos do Crossed, o desencorajando a isso, como se fosse domar uma fera. O resultado foram Crosseds mais tranquilos, que naturalmente tinham um autocontrole muito bom. É quase como se fosse uma nova raça de humanos. E o exemplar perfeito dessa nova linhagem é Robbie. O Caba é realmente diferenciado, ele tinha um autocontrole tão excepcional, mas tão excepcional, que o cara conseguia simplesmente se passar como um humano e ninguém desconfiava, só para depois ele se revelar como o principal vilão da obra e um dos maiores desgraçados da saga. Assim como os demais, ele é muito inteligente e também metódico, mas ao mesmo tempo ele é muito sádico. Ele consegue reprimir os seus desejos, mas não esconde que gosta disso. Ele pode não ser o mais inteligente, mas com toda certeza ele é um dos piores e um dos mais ameaçadores que tem. Mas e você? O que você acha? Qual deles você acha que é o mais perigoso? Diz aí nos comentários, eu quero muito saber.